Eu vou pedir para que vocês abram o texto de Efésios. Efésios capítulo 3. Eu vou pedir para o Sandro participar aí e ler do versículo 14. Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 16. Tiago. Confirmando até Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 16. Perfeito. Assim diz a palavra do Senhor. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém. Eu quero saudar com a paz do Senhor nosso presbítero Erimar, chegou agora há pouco na sala, acredito que por motivo de trabalho, mas eu pediria para ele ativar o microfone, Erimar, e ler o versículo 17 ao 19 do mesmo texto. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos, se tivessem uma caneta e tivesse a prática de destacar algumas expressões na Bíblia, porque tem alguns irmãos que têm uma certa pena, né? Mas que vocês destacassem a expressão do versículo 16, segundo as riquezas da sua glória. Então, se você puder destacar essa sentença ela é uma sentença chave nesse texto. E é em cima dela que nós vamos trazer essa pequena palavra, né? Primeiro, nós queremos destacar que o apóstolo Paulo, ele faz uma oração pela igreja dos Efésios, e ele pede aqui, nesses versículos que nós lemos, 5 pedidos. Nós vamos destacar quais são esses pedidos. O primeiro deles foi para que os irmãos da igreja de Efésios fossem fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, né? Segundo, foi para que Cristo habitasse pela fé no coração dos irmãos. O terceiro foi para que os irmãos estejam arraigados e fundamentados em amor. O quarto foi para que os irmãos compreendessem o amor de Cristo, compreendessem desde o comprimento, desde a largura, desde a altura, desde a profundidade, o amor de Cristo que excede todo entendimento. E o quinto foi para que eles fossem cheios da plenitude, de toda a plenitude de Deus. Então esses pedidos, eles são sequenciados em um pedido desse habilita o irmão para o próximo, né? Mas a origem desse pedido, a fonte, vamos dizer assim, se existe aqui uma fonte que jorra todos esses pedidos, é exatamente a sentença que eu pedi para vocês sublinharem. Qual é? Segundo a riqueza da sua glória. Então, é o contato com a glória de Deus que vai gerar nas nossas vidas isso que Paulo está pedindo aqui. Então, se eu quero ser fortalecido com o seu espírito, com poder em meu interior, eu preciso estar preocupado em me aproximar da glória de Deus. Se eu quero
que Cristo habite pela fé em meu coração, se eu quero compreender o amor de Cristo, desde a largura, desde a altura, desde a profundidade, né? Se eu quero estar fundamentado em amor, arraigado em amor, a minha vida, na prática da palavra de Deus, se eu quero ser cheio de toda a plenitude de Deus, eu preciso entender e compreender e me aproximar da glória de Deus. Porque todos os pedidos que Paulo faz nesse texto é segundo a riqueza, segundo as virtudes que brotam do contato com a glória de Deus. Amém? Então, eu quero só exemplificar para vocês uma passagem de Êxodo capítulo 33. Eu pediria para que você deixasse marcado a parte de Efésios e voltemos aqui para Êxodo capítulo 33. Tem uma passagem na vida de Moisés e do povo de Israel que vai exemplificar o benefício de termos contato com a glória de Deus. E essa passagem que nós estamos compartilhando hoje, ela é tão importante para a nossa prática de oração, porque a gente compreendendo isso, a gente vai ter um foco, um direcionamento para em nossas orações nós buscarmos esse contato com a glória de Deus. Na sexta-feira passada nós compartilhamos a palavra em cima de 1 João capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: essa é a confiança que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, orar a Deus segundo a sua vontade, ele nos ouve, né? E agora, depois daquele aprendizado, agora a gente vem com esse segundo aprendizado para enriquecer nossa vida de oração. É buscarmos a glória de Deus. Vamos ver aqui um exemplo. No capítulo 33 de Êxodo, não vai dar para ler, mas depois eu convido para vocês, no devocional de vocês, ler o capítulo 33 e o capítulo 34. Vocês vão poder meditar em toda essa palavra que eu apenas vou estar introduzindo aqui. O que acontece aqui? Deus fica muito chateado, fica muito decepcionado, muito frustrado com o povo por conta do bezerro de ouro que eles fizeram, né? E Deus decide que não vai mais com o povo. O capítulo 33 na minha Bíblia, ela tem o seguinte resumo da sessão: Deus não irá no meio do povo, né? Então Deus diz: olha, vocês, no versículo 3, capítulo 33, versículo 3, sobe para a terra que mandam leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que eu não te destrua no caminho. Versículo 5. Sim, o versículo 4 e 5. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, nenhum deles vestiu os seus enfeites, pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és um povo obstinado. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Então, Deus tinha anunciado que não ia mais acompanhar o povo de Israel, né? E aquilo foi um momento de muita tristeza, porque eles estavam acostumados com a presença de Deus, que era representada ali com a coluna de nuvem durante o dia para aplacar o sol, e a coluna de fogo durante a noite para aquecer do frio da noite, né? E o versículo 11 tem um detalhe aqui: falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois tomava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Nun, não se distanciava da tenda. Existia uma tenda, irmãos, que Moisés montava fora do arraial, e o povo só observava quando Moisés ia para a tenda. E quando Moisés ia para a tenda, ao ele entrar na tenda, uma nuvem cobria a tenda.
representando a presença de Deus. E todo o povo ficava ali com um temor no coração, porque o Deus deles estava entre eles, né? Então Moisés vai interceder ali a partir do versículo 12. Moisés começa intercedendo, né? Considera, Senhor, que essa nação é teu povo. Não nos faça subir daqui, Senhor, sem a tua presença. Nós não estamos felizes de o Senhor mandar um anjo. Nós queremos a tua presença. Aí o versículo 16, acompanha comigo. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então Deus atende o pedido de Moisés e fala para ele: olha, Moisés, tá bom, eu vou voltar atrás. Eu não vou deixar de ir com o povo, porque você achou graça aos meus olhos, e eu te conheço, Moisés, é pelo teu nome. Imagina, irmãos, essa intimidade que Moisés desfrutava com Deus. E imagina a intimidade e a potencialidade dessa intimidade que todos nós temos agora na nova aliança, depois que Cristo morreu pelos nossos pecados, que o sangue do Cordeiro foi derramado, que nós temos livre acesso ao Santo dos Santos e temos o Espírito de Deus habitando em nós, né? Aí veja o que Moisés falou. Então disse Moisés: rogo-te que mostre a tua glória. Veja, irmãos, a resposta de Deus, para você ver como essa passagem tem um forte paralelo com a passagem que nós lemos lá em Efésios, e nós vamos entender por que Paulo utilizou a expressão, a fundamentação daquele pedido, daquela intercessão, dizendo assim: Senhor, segundo as riquezas da tua glória, conceda que a tua igreja seja fortalecida pelo teu Espírito no homem interior. Conceda que, segundo a riqueza da tua glória, a tua igreja tenha Cristo habitando pela fé em seu coração. Conceda, Senhor, que, segundo a riqueza da tua glória, o teu povo conheça o teu amor, a profundidade, a largura, a altura do teu amor, que excede todo entendimento. Conceda, Senhor, que, segundo a riqueza da tua glória, permita que o teu povo seja fundamentado, arraigado no amor. Senhor, conceda que, segundo a riqueza da tua glória, permita, Senhor, que o teu povo seja cheio da plenitude de Deus. Veja da onde que Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, buscou esse entendimento. Porque quando Moisés, voltando agora para o texto de Êxodo, que nós estávamos lendo, capítulo 33, versículo 18, quando Moisés pede: Senhor, mostra-me a tua glória. Versículo 19, respondeu-lhe o Senhor: eu farei. Olha o que é que a glória de Deus significa para a vida de Moisés, e olha o que a glória de Deus significa para nossas vidas. A gente ter contato com a glória de Deus significa isso aqui, irmãos. Veja bem. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois o homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, irmãos, quando um homem vê
uma mulher que ele está ali no processo de paquera, no processo de estar apaixonado, encantado. Então, quando aquela mulher chega toda produzida, toda cheirosa, aquele homem ele é impactado com a presença dela. E aí, o que é que marca a presença daquela mulher para aquele homem? Não sei, alguns detalhes. De repente, o cabelo, de repente, o comportamento, o olhar, o sorriso, o aroma, né? Então, algumas coisas marcam a presença daquela mulher nesse exemplo que eu estou falando. Já o que é que marca a presença de Deus? O que é que marca a presença? Porque o que é a glória? A glória de Deus é a plenitude da sua presença. A glória de Deus é a presença de Deus ser sentida. A presença de Deus ser experimentada. E como Deus não ela não pode ser apenas percebido pelos nossos sentidos, como eu ilustrei, de um homem para com a mulher, mas a presença de Deus sendo sentida, a presença de Deus sendo experimentada, traz na vida de Moisés uma amplitude de discernimento. Por isso que Deus disse: tá bom, Moisés, eu vou deixar a minha glória passar por você. E o que é que vai acontecer quando a minha glória passar por você? Você vai, versículo 19, você vai entender, Moisés, o nome do Senhor. Você vai entender, Moisés, a minha misericórdia. Você vai entender, Senhor, Moisés, como eu me compadeço de quem eu quiser me compadecer. Né? Você vai ter um entendimento, é exatamente o que Paulo falou. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, nós possamos ter a compreensão do amor de Cristo, a largura, a comprimento, a altura, a profundidade. E veja, irmãos, aqui foi o anúncio, como Deus estava anunciando que ia conceder a experiência de Moisés ter contato com a glória de Deus. Agora no capítulo 34, no versículo 5, nós temos a experiência de fato. Vamos ver. Versículo 5. E o Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande beneficência e verdade, que usa a beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade e rebeldia e o pecado, contudo ao culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então Moisés imediatamente se prostrou e adorou ao Senhor. O que é que o contato da glória de Deus com Moisés, o que é que o contato da glória de Deus com Moisés trouxe para Moisés? Discernimento, compreensão, desejo de adoração, rendição, entendimento. Então é exatamente por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ora da forma como eu destaquei, segundo a riqueza da sua glória. Então, quando nós estamos no nosso momento de oração, nós devemos cavar fundo, nós devemos fazer uso de jejum, nós devemos fazer uso de um período mais profundo de oração. Se não é possível termos um período mais profundo de oração todos os dias, mas que possamos programar de repente no feriado, no sábado, no domingo, um período em que a gente vai entrar mais fundo na presença de Deus, em adoração, em contemplação, em meditação, para contemplarmos a glória de Deus, a presença de Deus poder ser sentida, para que possa acontecer na nossa vida as petições que Paulo fez para a igreja de Éfeso, para que Cristo venha habitar pela fé em nosso coração, para que possamos ser fundamentados e arraigados em amor, para que possamos compreender a dimensão do amor, compreender a santidade, a dignidade de Deus, compreender a bondade de Deus, né?
E nessa experiência, irmãos, se você for lá para o versículo 29 do capítulo 34, você vai ver que Moisés desce daquele monte. Sim, e um destaque. O que é que Moisés fez para ter acesso à glória de Deus? Você acha que foi só um estralar de dedo? Não, Moisés pagou um preço. Moisés passou 40 dias de jejum no monte. 40 dias de jejum. Esteve Moisés, se você ler o capítulo 34, você vai ver, orando e buscando a presença de Deus. Então, irmãos, se a glória de Deus na sua vida e na minha vida for cara, for algo precioso, nós precisamos encarar com mais seriedade, mais comprometimento, mais determinação, termos um coração mais resoluto para entrarmos na presença de Deus em jejum, em oração, buscando a santidade do Senhor, buscando compreender a santidade do Senhor, buscando ter experiência com a glória do Senhor. E nessa experiência, irmãos, eu vou concluir a minha mensagem destacando que no capítulo 34, versículo 29, que quando Moisés desceu, o seu rosto resplandecia, e os filhos de Israel não podiam nem olhar para Moisés. Então Moisés usava um véu, e um véu separava a glória do rosto de Moisés, que era uma expressão da glória de Deus, que tinha contagiado Moisés, dos filhos de Israel. E acerca dessa mesma passagem, o apóstolo Paulo, no segundo carta de Coríntios, capítulo 3, eu peço para que vocês acompanhem comigo, 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 7 ao 12, ele fala: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória insuperável. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Usemos de muita ousadia, em outras palavras, usemos de muita ousadia a entrarmos no trono da graça, em busca de termos também experiência com a glória de Deus. O versículo 18 da mesma carta de 2 Coríntios capítulo 3 fala o seguinte: e todos nós com o rosto descobertos, não temos mais nenhum empecilho, nenhum impedimento de termos acesso à glória de Deus, a não ser os nossos próprios pecados, não arrependidos, não abandonados, mas em todos nós, como que com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, meus irmãos, fica aqui o convite para eu e você, assim como Moisés, termos sede e desejo pela presença de Deus. Termos sede e desejo de termos experiência com a glória de Deus. Buscarmos em nossa oração, além de peticionarmos pelo avanço do reino, além de intercedermos por outras pessoas, que você possa ter fome e sede da presença do Senhor. Como Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Como ele falou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. E todo aquele que crê em mim nunca terá sede. Que possamos, irmãos, buscar o Senhor, aprendendo, sabendo que precisamos estruturar nossas orações segundo a sua vontade, como foi falado na última sexta-feira. Segundo a sua vontade é orar segundo a palavra de Deus, buscando o reino de Deus, buscando a santificação do seu nome, buscando
a sua vontade acima das nossas vontades, que a sua vontade seja cumprida, seja observada, seja feita como no céu nas nossas vidas. E que possamos ter o alvo de termos contato e experiência com a glória de Deus. Para isso, irmãos, precisamos ter uma resolução, um comprometimento, uma santificação, uma disposição de busca, de entrega, de renúncia, de morte do eu, de carregar a cruz, de pérola de grande valor, de reino de Deus, mais incendiado em nossos corações. Amém?